as suas observações. Meus queridos, vamos aqui para a nossa lição propriamente dita. E aí, eu quero mostrar para os irmãos o nosso gráfico esboço, que vocês já conhecem, já colocamos aí. Então, a primeira lição é esta, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Tá? O textuário diz, e não podiam conter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Então, você tem aí no texto áureo o resultado da construção do templo, a resposta do Senhor com a glória dele entrando no templo, porque, como você sabe muito bem, pode existir uma construção fantástica, linda, a arquitetura pode ser a melhor, a mais moderna, os materiais podem ser os melhores, mas se não tiver a presença da glória de Deus, não servirá para nada. Isto nos faz lembrar que quando Jesus saía do templo, os discípulos, admirados com o templo, diziam, olha, Senhor, que construção linda, porque nós sabemos que isto é algo inerente ao ser humano. Nós temos orgulho daquelas coisas que construímos, ou que a nossa nação constrói. Assim como eu imagino que os franceses são orgulhosos pela Torre Eiffel. É claro, é um cartão postal de toda a França. Para o judeu, era o templo de Jerusalém. E a resposta de Jesus foi muito clara. Vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. E por que, irmãos? Porque a glória do Senhor já havia se retirado do templo. Então nós temos que estar atentos, porque nós não podemos transformar um objeto de culto ao Senhor como se fosse o próprio objeto, o culto. E era mais ou menos isso que acontecia. Eles colocavam muita ênfase no objeto em si e esqueceram da essência da lei do Senhor. Tá bom? Mas nós vamos estudar mais sobre isso. Ok? Irmã Lise Martins, Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a senhora. Vamos lá, porque tem muita coisa que nós queremos ganhar tempo e, como eu disse para os irmãos, esse meu problema dentário aqui está me atrapalhando, mas vamos lá. A verdade prática diz, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Ou seja, nós precisamos crescer, irmãos, crescer espiritualmente. Por isso que a caminhada cristã é de fé em fé. Eu preciso acreditar hoje mais do que eu acreditava ontem, e amanhã eu preciso crescer mais do que eu cresci hoje. É uma caminhada, e esta caminhada ela é progressiva. Precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, e aí pula para o 34, aí o 6, versículo 1, e o versículo 11 a 14. Eu não vou ler por falta de tempo aqui, tá bom? Mas olha, como eu disse para os irmãos, eu gosto de aproveitar tudo da lição.
Então, na interação do professor com o professor, eu acho que nós podemos abordar isso daí para falar com os nossos alunos a respeito de duas coisas importantes que o nosso comentarista faz, que o comentário da lição faz aqui. A diferença entre inteligência e sabedoria. E para isso eu gostaria de mostrar aos irmãos este pequeno slide, tá? Algumas coisas nós ainda não colocamos no grupo, então você pode acompanhar aqui. Às vezes alguns irmãos pedem e a gente envia. Meus irmãos, indo direto ao ponto de maneira bem simples, porque não adianta a gente querer também falar de maneira tão rebuscada para os nossos alunos, né? Aqui nós estamos aprendendo uns com os outros, então eu imagino que quando você vai para a frente da sua classe, você vai falar de uma maneira simples para que eles entendam. Qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Bem, inteligência, como o nosso comentarista ele fala aqui, e eu coloquei ali para os irmãos acompanharem, inteligência é a capacidade de assimilar e de entender os fatos. Eu assimilo, eu entendo os fatos. Isso pode ser de maneira acadêmica, eu posso estudar para isso, ou pode ser de maneira empírica, aprendendo com os fatos, tá? E a sabedoria? A sabedoria é a capacidade prática de usar todo esse conhecimento adquirido a fim de solucionar problemas, tá bom? Solucionar problemas. Vocês estão vendo bem aqui, acima de mim, essa imagem que reflete ou remete à questão lá do Éden, de Adão e Eva. Um cartoon que está aí mostrando Adão e Eva e o que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus irmãos, é possível a gente aplicar isso para esse princípio, para o que aconteceu lá com Adão e Eva? Sim. De que forma? Por exemplo, eles tinham a inteligência para assimilar, para entender o que Deus tinha dito. Olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não podem comer de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Então eles tinham esse conhecimento, eles tinham essa inteligência para assimilar o que Deus falou. Porém, uma coisa é a inteligência para assimilar o que nós aprendemos com os fatos, neste caso aqui, o que Deus falou, e a outra coisa é a sabedoria para aplicar aquilo que Deus falou. Neste caso em especial, eles não tiveram, portanto, sabedoria para aplicar o que Deus tinha dito. Afinal de contas, irmãos, era apenas uma única árvore que tinha um determinado tipo de fruto, nós não sabemos. Geralmente se faz o desenho da maçã, mas nós não podemos afirmar que era maçã. O fato é que tinha uma árvore com um tipo de fruto, que esse fruto não poderia ser comido. Mas era uma árvore. Mas era um fruto. Então a inteligência diz, não, olha, é uma árvore, é um fruto. Qual é o problema de comer? O problema é exatamente isso. É você utilizar esse conhecimento, porque Deus tinha dito, não coma. Ela poderia ser comida sim, mas não era para fazer. Aí entra aquilo que Paulo diz, tudo é lícito, inteligência. Está aí nesse pequeno gráfico. Tudo é lícito, é inteligência. Eu preciso saber todas as coisas, todos os fatos, eu preciso assimilar todas as coisas. Mas nem tudo convém. Ou seja, eu não deveria comer, no caso deles lá, eles não deveriam comer da árvore, do fruto daquela árvore. E isto é sabedoria.
sabedoria. Tá bom? Meus amados, eu coloquei aí também 2 imagens importantíssimas só para você ter uma ideia do que é a inteligência e do que é a sabedoria. Por exemplo, pela inteligência, você sabe que o tomate não é uma fruta, que o tomate é uma fruta, né? Não é um legume, como alguém pode pensar. Ele é uma fruta. Mas pela sabedoria, que é a prática, você vai entender que você não pode usar um tomate para fazer salada de fruta. Não é isso? Então você vê como dá para a gente diferenciar uma coisa da outra? A inteligência e a sabedoria, tá bom? É um gráfico simples, mas ele tem muita coisa para nos dizer neste quesito, ok? Vamos lá para nós continuarmos aqui. E aí, meus amados, nós temos o primeiro ponto, a sabedoria de Salomão. Tá? Sabedoria de Salomão. Nesse ponto aí, você tem a virtude de Salomão, o sábio pede sabedoria e a sabedoria na prática de vida. Um alô também aqui para minha mãe Mirtes, que está assistindo. A benção, minha mãe, que a senhora seja abençoada também por Deus. Então, a sabedoria de Salomão, nesse ponto aí nós temos esses 3 subpontos. A virtude de Salomão, o sábio pede sabedoria e a sabedoria na prática de vida. Em relação à virtude de Salomão, o que o nosso comentarista diz aqui é que muito provavelmente ele já tinha esta sabedoria. Ele já tinha um tipo de sabedoria. Mas agora, como ele havia assumido o reinado de Israel, então é lógico que ele precisava ainda mais de sabedoria. Uma coisa que me chama a atenção, você pode ler isso lá em 1 Reis, capítulo 2. É exatamente as últimas instruções de Davi para Salomão. Davi, ele fala 2 coisas básicas para Salomão antes de morrer, né? O texto diz o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Eu vou pelo caminho dos mortais. Ou seja, eu já estou morrendo. Eu vou morrer. Mas aí ele diz para ele, ele ordena para ele, olha, esforça-te e seja homem. 2 coisas que ele fala importantes. Primeiro, ele diz que vai morrer. Então já sabe que ele está preparando o filho para assumir o trono. Do mesmo jeito que também Deus fala a respeito de Moisés. Moisés já tinha dito que era Josué. E quando Moisés morre, Deus fala claramente para Josué: Moisés está morto. É como quem diz: agora é hora de você assumir. Davi ainda não havia morrido, mas já estava próximo. Então ele está dizendo: olha, eu já estou para morrer. Então eu quero que você se esforce, que segundo alguns estudiosos essa é uma linguagem militar. É como o soldado que precisa se esforçar mais. Então, se esforce e seja homem. Muito importante isso daqui, né? Seja homem. Isso é uma linguagem para dizer que ele precisava de ter bravura. Não é brabeza, tá, irmãos? É bravura,
coragem, honra, respeito. Agora, principalmente a lei de Deus. Isto é importantíssimo para nós nos dias de hoje, porque para ser crente, fiel, você precisa ter coragem, você precisa ter bravura, você precisa ter honra à palavra de Deus, respeito à palavra de Deus. Isso é muito importante, ou seja, ele deveria ter coragem para seguir a lei, para andar, para guardar. Isso garantiria para ele prosperidade. E uma outra coisa muito importante, a continuidade do trono davídico. A continuidade da aliança davídica. Porque Deus fez uma aliança com Davi que faria o trono dele perpétuo. E esse trono dele vai chegar até Jesus, que é o filho de Davi. Ou seja, o herdeiro de Davi, o humano de Davi. Porque é neste trono que o Senhor Jesus irá se assentar. Então, isso é muito importante nós entendermos como foi que aconteceu essa virtude de Davi, de Salomão, no sentido do pedido dele para Deus. Porque Deus faz isso. Deus diz, olha, pede o que você quiser. E então, ele pede sabedoria. Está aqui no ponto 2. O sábio, quando a nossa lição diz o sábio pede sabedoria, é porque ele tinha sabedoria. Mas ele pede a sabedoria divina, especialmente para lidar com a nação de Israel. Ele disse que era um menino, ele era pequeno, não sabia como sair, como entrar. Ou seja, ele tinha responsabilidade, ele tinha consciência da tarefa que era grande, tá? E aqui no ponto 3, fala da sabedoria na prática de vida. Tiago, inclusive, escreve na sua epístola sobre a existência de uma sabedoria que é falsa, que é inclusive demoníaca, que se evidencia pela inveja, pelo sentimento faccioso. Então, aquela questão do ciúme, do divisionismo, da perturbação, que inclusive essas coisas tem dentro do meio evangélico, irmãos. Por que que às vezes a igreja se divide tanto? Por que que às vezes há irmão brigando com outro irmão, inclusive nas redes sociais? E é triste porque dá aquela ideia de que um quer ter proeminência sobre o outro no quesito sabedoria. Então isso é muito triste, essa guerra, essa luta que existe entre irmãos. Então, de fato, é preciso ter sabedoria para lidar com essas coisas, porque nós vamos ter momentos em que nós não vamos nos entender. Haverá momentos em que a gente não vai, as nossas ideias não vão convergir, vão divergir. E como é que a gente vai lidar com isso? Tendo sabedoria. Ok? Meus amados, eu quero mostrar para vocês aqui um gráfico que eu já coloquei, inclusive, no nosso grupo, que fala sobre a vida de Salomão. Eu acredito que aqui a gente engloba, inclusive, o tópico 2, tá? Uma parte do tópico 3 também, mas é mais o tópico 2, ok? Temos alguns irmãos aqui também assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá, irmãos? Vocês podem comentar aí
vocês podem falar sobre o nosso estudo, você pode participar. A ideia é que você também participe, porque aqui nós estamos aprendendo uns com os outros. Amém? Então vamos lá. Esse gráfico, ele fala sobre o rei Salomão. E, como eu sempre digo, a gente tem que entender a leitura do gráfico, né? A leitura do gráfico no sentido anti-horário, tá? De baixo para cima. Ou você faz a leitura dentro dessas duas colunas. Salomão honra a Deus, Salomão decepciona a Deus. São esses dois pontos que esse gráfico ele nos ajuda. Aí embaixo você tem aí o significado da palavra Shelomar, que significa pessoa pacífica. Então aí mostra o caráter de Salomão. Ele é o 10º filho de Davi, provavelmente o 10º filho de Davi. E a mãe dele era Betseba. Vocês conhecem muito bem a história, tá bom? Então já falamos sobre como Salomão ascende ao trono, ele torna-se rei no lugar de seu pai Davi. Mostramos aqui como foi que aconteceu isso. Davi chama ele, Davi dá algumas instruções finais para que ele faça, tá? E aí é que no capítulo 3 de 1 Reis você tem essa questão do pedido de sabedoria. Ele pedindo sabedoria para lidar com a nação de Israel, tá? Uma coisa que nos chama a atenção em tudo isto é que o pedido de Salomão a Deus alegra muito ao Senhor. Deus se alegra com o pedido dele, porque, como o nosso comentarista fala, ele poderia muito bem pedir riquezas, ele poderia pedir muitas outras coisas, mas na realidade ele pede sabedoria. E Deus fala para ele que, como ele havia pedido sabedoria, que ele não havia pedido outras coisas, ele não havia pedido riquezas, mas sim sabedoria, então, de bônus, Deus iria dar a ele também muitas riquezas. E, de fato, o Senhor deu para ele muitas riquezas. Eu tenho aqui a Bíblia visual, tá, irmãos? Isso aqui eu ganhei de um abençoado aí, parceiro do nosso grupo, tá? O irmão viu o trabalho que a gente faz e aí ele nos deu essa Bíblia e ela tem sido muito útil para mim. Eu me baseio nos textos, aí refaço os gráficos. Então ele tem um gráfico aqui que fala da imensa riqueza de Salomão. Então Salomão tinha um grande palácio, bem como enormes quantidades de alimento, de animais, tá? Ele tinha muitos animais, muitos alimentos, tá? Ele tinha pomares. Ele fala sobre isso, se não me falha a memória, irmãos, em Eclesiastes, quando ele fala de tudo que ele conquistou, tá? Tinha servos, tinha servas, tinha pomares, tinha piscinas, ele tinha cantores. Tem uma expressão que ele diz, que se a gente for traduzir para os dias de hoje, quer dizer mais ou menos, que ele foi até onde os olhos puderam ver. Ou seja, ele conquistou tudo que ele queria conquistar, tá? Mas a gente vai deixar esse aqui para daqui a pouco, a conclusão dessa história. Então, olha só. Ele tinha 23 mil quilos de ouro que recebia anualmente. Inclusive, dizem alguns cientistas, arqueólogos, que as famosas minas
do rei Salomão era uma realidade. Então ele tinha muito. 18 mil quilos de ouro ganhado de Ofir, da rainha de Sabá. Ele tinha 12 mil cavalos de cavalaria, tá? 500 escudos de ouro, navios comerciantes de ouro, prata, marfim, taças de ouro e todos os objetos de uso doméstico eram de ouro puro. Ele tinha muito lucro no comércio, impostos de comerciantes, de reis, de administradores de vários distritos do país, que, aliás, isso depois vai ser um problema para ele, porque os altos impostos que ele cobrou foi prejudicial. Ele enriqueceu, mas foi ruim para a nação, porque acabou empobrecendo a nação, vocês sabem disso. Isso é um problema que até hoje nós enfrentamos. O Congresso está aí para tentar entrar com a pauta da questão tributária, né? Porque é preciso fazer isso, questão tributária. Então ele tinha muitas riquezas, Salomão, tá, irmãos? Isso é importante que a gente também venha frisar aqui. Irmão Reginaldo Brandão, a paz do Senhor. Aldiane Pereira está dizendo que gostaria de receber essa imagem. Tá bom, nós vamos no final, tá, irmão? Você lembra que a gente vai mandar aí para você, com certeza. Então, Deus se alegra com o pedido de Salomão em ter sabedoria e, como consequência disso, Deus não só dá sabedoria para ele, mas também cerca ele de muitas riquezas e honra. Ele constrói um palácio para si e também um templo para Deus, tá? Meus queridos, porém, a nossa lição aqui, ela mostra algo importante. Especialmente no ponto 2, quando fala: o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e a entrar por caminhos tortuosos. Nós precisamos entender o que é que acontece com alguém que é abençoado, que Deus cerca de sabedoria, e isso é muito claro nos textos que ele escreveu, tá bom? Tem um momento que fala de quantos 1000 poemas Salomão escreveu, de quantas canções ele escreveu, foram muitas, e os livros de Provérbios e Eclesiastes mostram isso. Ele foi aquele homem que disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O princípio da sabedoria. Mas ainda assim, meus irmãos, este mesmo homem caiu da graça. Aí você vê aí essa parte escura, quando fala Salomão decepciona a Deus. Ele reúne uma enorme força de trabalho, ou seja, por força de trabalho você entende escravidão, né? Os heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, etc. e tal. Mas, sem dúvida, o que mais ficou complicado para Salomão foi exatamente o casamento misto. Veja bem, irmãos, casamento misto era proibido na lei, exatamente pelo fato de que havia a possibilidade do judeu que casava com uma estrangeira abandonar a fé do Deus de Israel. E essas mulheres estrangeiras com as quais Salomão casou, elas eram idólatras, elas adoravam falsos deuses.
E isto fez com que o rei Salomão também se envolvesse com a idolatria, que é algo repugnante aos olhos de Deus, tá bom? A lei dizia muito claro: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então ele está dizendo ali que não havia um outro Deus, não existe outro Deus. Eu sei que esta é uma realidade inconveniente para os dias de hoje, porque as pessoas não querem saber de um Deus único. Eles querem saber de um Deus plural, ou de uma pluralidade de deuses, ou de vários deuses. Naquela época era do mesmo jeito. E vem Israel com seu monoteísmo, dizendo que existe somente um Deus. Mas o que nos chama a atenção é que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E ele então passou a fazer uma adoração mista, uma adoração sincrética, que o povo de Israel já tinha feito algo parecido. Quando Josué, o líder que sucedeu Moisés, ele diz: escolham vocês a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cumpriu-se exatamente aquilo que Moisés falou quando o povo entrasse na terra de Canaã, porque eles iam se perverter indo após outros deuses. Então o povo já estava assim nessa situação. O problema é que agora você tem um rei. O problema é que esse rei é o sucessor do rei Davi, que, apesar de todos os seus erros, de todos os seus defeitos, não tinha o problema da idolatria. Exatamente por esse motivo ele era um rei segundo o coração de Deus. Porque enquanto Saul vai consultar uma feiticeira, Davi consulta ao Senhor. Davi tinha muitos defeitos, irmãos. Todos nós sabemos disso. Mas ele não tinha o defeito da idolatria. E agora, o seu filho, aquele a quem Deus diz que faria ou que daria a continuidade da aliança davídica, especialmente se ele fosse fiel a Deus, este mesmo filho estava agora metido com idolatria, meus irmãos. Claro que a falta de temor, porque temor é respeito reverente a Deus, respeito reverente à sua palavra. Então, quando nós temos esse temor, esse respeito a Deus, você não corre o risco de abandonar o Senhor. Pelo contrário, você está firme nele. Então, a vida de Salomão, especialmente nesses erros, nos ensina muita coisa. Precisamos atentar, meus amados, para a apostasia pessoal, aquela apostasia própria, nossa, que Jesus falou que iria acontecer, que os apóstolos falaram que iria acontecer. Nos últimos dias, muitos dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Principalmente olhando esses exemplos desses homens de Deus, não é? Que tiveram grandes experiências com o Senhor, mas que foram após outros deuses. É interessante que Salomão, como rei, ele inaugura esse tipo de procedimento, porque você tem ali depois vários outros reis, e nós vamos estudar, né? E esses reis também
foram após outros deuses. Especialmente Acabe, Manassés, né? Então, irmãos, nós precisamos atentar para isto. Paulo fala, né? Não sei se Paulo é escritor aos Hebreus, que ele fala sobre isso, que a gente não tenha um coração perverso para se afastar do Deus vivo, né? Então precisamos ter atenção em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Tópico 2, né? Nós já falamos sobre isso. A glória do reino de Salomão, de fato foi muito grande. O orgulho precede a ruína, é aquilo que nós falamos, aquele engrandecimento. Porque, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Uma das coisas da idolatria, meus irmãos, que os falsos deuses dizem, é que você tem um poder inerente em você mesmo. Então você é como se fosse um Deus. É por esse motivo, inclusive, que tem até pregadores falando isso, hein? Que o homem é um pequeno Deus. Tem vários pregadores da teologia da prosperidade que falam sobre isso, que o homem é um pequeno Deus. E o que Satanás quis falar para Eva é exatamente isso: sereis como Deus. Então, meus amados, isso continua se repetindo nos dias de hoje. Satanás trabalha a questão do ego humano para exaltar o homem e afastá-lo de Deus desta forma. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos estar atentos para tudo isso que tem acontecido. Tópico 3, para nós irmos já para o nosso final. Como eu falei para vocês, não estou muito bem aqui do meu dente, mas já estamos indo para o final. A construção do templo. E aí, nesse ponto você tem o propósito, o nobre propósito de Salomão, o templo do Espírito Santo e a glória do Senhor. Meus queridos, uma coisa que a gente precisa atentar aqui é para a necessidade da construção do templo, tá bom? Vocês sabem que quando Israel entra em Canaã, de certa forma, há um desmonte ali do tabernáculo, não é? Principalmente quando eles vão se firmando mais ainda. E por esse motivo, o povo ia sacrificar nos altos, que alguns dizem que poderia ser algum tipo de monte, onde eles faziam os sacrifícios, exatamente para que aquele monte ele fosse num local público e que tivesse uma boa vista das outras pessoas, tá? O problema desses altos, meus irmãos, é que não se sacrificava apenas a Deus, mas também a outros deuses. E é claro que Deus não divide a sua glória com ninguém. É claro que Deus não divide o seu altar com nenhum outro Deus. E quando ele faz isso, é porque ele sabe que não existe outro Deus. O que existe são espíritos, são entidades, são espíritos que se fazem passar por deuses. Então Deus sabe que é dessa forma. Não existe outros deuses. Então o povo estava lá sacrificando juntamente com esses outros deuses. Então era uma espécie também de culto sincrético. Era um culto sincrético. Porque o culto precisa ser só ao Senhor, não é a outro.
não é a personalidade. O culto não é o pastor da igreja. O culto não é o ministério. Eu não posso dizer esse ministério é o melhor desta cidade. Não posso dizer isso, irmãos. Porque nós estamos para cultuar a Deus, não é aos homens. Então, Salomão, ele teve uma certa tolerância, tá? Uma certa tolerância com esse tipo de atitude, de deixar o povo sacrificar. Mas a ideia de Davi de construir o templo foi passada para ele, visto que Davi foi proibido pelo Senhor de construir, exatamente pelo fato de que as mãos dele estavam sujas de sangue. Ele era um homem de guerra. Já Salomão não, já Salomão é um homem de paz. E inclusive está isso no próprio nome, né? No próprio nome de Salomão. Ele era um homem de paz. Então ele herdou um reino que não precisava de fazer guerras. Aí o que é que ele faz? Ele dá continuidade ao propósito de Davi de construir, de edificar uma casa ao nome do Senhor. Isso é importante porque o objetivo era exatamente atrair a presença de Deus. Eu tenho aqui um gráfico e eu não postei ainda esse gráfico, mas eu quero mostrar ele aqui para os irmãos, tá? Olha, irmãos, esse gráfico ele é muito importante. E o tema dele é esse: a importância do tabernáculo. A importância do tabernáculo. Primeira coisa que você observa aí é que esse tabernáculo ele era uma réplica humana, terrena, do tabernáculo celestial. Sim, exatamente porque Deus tem um tabernáculo celestial. Deus tem um templo celestial. Você vê isto na visão de Isaías, capítulo 6. Você vê isso em outras visões. Você vê isso, por exemplo, em Apocalipse, quando João é levado ao templo, ao céu. Ele está lá no templo do Senhor. Então, não é mistério nós entendermos que o templo já existia na eternidade de Deus. Porque era o lugar onde Deus habitava. Tá? Embora isto, a gente pode talvez dizer que isso conflita com a questão de Deus estar em todo lugar. Mas não, irmãos. É apenas o lugar da habitação de Deus. Não há problema de nós entendermos isso. E aí, quando ele manda que se construa o templo ou o tabernáculo, era exatamente para que a presença dele estivesse entre o povo. A arca da aliança, o local da presença, da manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. Isso é algo maravilhoso, porque o nosso Deus não cabe dentro de imagem. Mas o templo era apenas uma referência do que havia lá no céu e do desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Então, quando o povo entra em Canaã, e aí você tem o desejo de Davi de fazer o templo, mas aí de construir uma casa para o Senhor, aí você tem também o próprio Salomão dando continuidade nessa questão de fazer o templo para o Senhor. E aí, meus irmãos, se você olhar, eu não vou falar detalhado, porque
esse estudo aí, ele é dado assim separado e não é algo que a gente possa falar rápido. Mas é só para você entender, depois você vai tendo ali altos e baixos em relação ao templo. Por quê? Exatamente porque o povo não entendeu o que era a habitação de Deus no meio deles. E chegavam até a adorar outros deuses. Então isso provocava a ira de Deus e ele permitia que os inimigos de Israel viessem contra eles e destruíssem. Que foi o que aconteceu, especialmente com Babilônia. Aí o povo é levado cativo. Cativeiro babilônico, cativeiro assírio. Tudo isso acontecia por causa do povo de Israel que não permaneceu na aliança de adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Então, você tem aí o templo sendo construído por Salomão, depois o templo sendo destruído, depois o templo sendo reconstruído, tá? Até que em Jesus, na época de Cristo, ele profetiza a destruição. Está tudo aí, olha, está tudo aí nesse gráfico. Ele profetiza a destruição do templo no ano 70 pelo general romano Tito, que cerca a cidade, vocês sabem da história, e como ele queria tentar resolver tudo na diplomacia, porque estava havendo uma rebelião, mas aí como o povo endurece mesmo contra Roma, ele precisa então invadir a cidade, e dizem os historiadores que com raiva, então ele vai e destrói a cidade, principalmente aquilo que era mais precioso para o povo, porque na realidade eles tinham o templo como uma espécie de amuleto, que é o que as outras religiões fazem, os outros adeptos. Você pode ser o que você quiser, você pode adorar outros deuses, mas se você tiver uma afinidade com aquele amuleto, então você está protegido. Era mais ou menos esse tipo de pensamento. Aí sabe o que acontece, irmãos? Deus não estava no templo. Deus não estava no templo. Quando Jesus disse, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O general Tito entrou com tanta raiva que diz os historiadores que ele derrubou o templo e escavava assim até a parte dos alicerces do templo. E de fato não ficou pedra sobre pedra, conforme disse o Senhor Jesus. Foi tudo derribado. No lugar, anos mais tarde, você tem aí a ascensão da religião muçulmana, que acontece lá pelos anos 500 depois de Cristo, tá bom? Não vamos nem entrar nesse detalhe aí sobre quem tem direito, porque todos nós sabemos que Israel já estava naquela terra ali há muito tempo, não adianta falar outra coisa, tá bom? Aí o que é que eles fazem? Constroem o Domo da Rocha, bem em cima do templo de Salomão, do antigo templo de Salomão, que é exatamente esta briga que tem até hoje por causa do templo, irmãos. Por causa do templo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Algo muito importante que a gente precisa entender é que o filho de Davi, ele vai reinar em Jerusalém. Ele vai sentar-se no trono. E esta cidade, ela só estará completa, só estará plena, quando o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, voltar para esta cidade. Aleluia! Antes disso, o que vai acontecer é o que nós estamos vendo aí. Israel sendo pisado pelos gentios, pelas nações, chegando até o ponto do próprio anticristo ser aquele que vai fazer a paz entre judeus e todas as nações,
e ele será aquele que vai reconstruir o templo, até chegar o momento de sentar e querer adoração para si. Tá bom? Aí então Jesus, nesse momento, vem. E aí sim, você tem a Nova Jerusalém, que João viu descendo do céu ataviada, porque a Nova Jerusalém, entendam isso, irmãos, a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, é o tabernáculo de Deus. Irmão Enomi, o senhor não está inventando isso? Não, meu irmão. É só você dar uma olhadinha em Apocalipse. Deixa eu procurar aqui para os irmãos. Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, tá? Que de Deus descia adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Mas, irmão Enomi, não está falando aqui de templo. Muito bem. Então vamos ler o versículo 3. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis o tabernáculo, aleluia, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus. Glória a Jesus! Agora, a Nova Jerusalém passa a ser o tabernáculo de Deus que descerá, certo, irmãos? Para estar em sintonia com a Jerusalém terrestre. Que maravilha, meus irmãos! Eu estou dando aqui uma passada rápida nesse estudo para te mostrar a importância da construção do tabernáculo e principalmente do templo de Jerusalém. Mesmo porque agora nós entendemos que o templo somos nós, templo do Espírito Santo. Jesus aplicou o templo para si. Destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Aí os fariseus, como é que pode? Esse templo levou tanto tempo para ser construído e você em 3 dias? E Jesus estava falando do corpo dele. E aí esse conceito é passado também nas epístolas, quando diz: vós sois templo do Espírito Santo. É o que nós somos, templo do Espírito Santo. Porque o que Deus quer é habitar conosco. Não só isso, mas habitar em nós, habitar na nossa vida. Meus amados, eu quero inclusive mostrar uma outra coisa aqui para os irmãos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Este não chega a ser um gráfico, mas foi um apontamento que eu fiz rápido na consagração do templo, tá bom? Porque no tópico 2 fala da glória do Senhor, tá? E aqui eu quero dar aqui uma dica para os irmãos, né, pregadores da palavra. Preguem sobre isso, meus irmãos. É tão importante você pregar sobre isso. Você tem aí 7 pontos que fala da consagração do templo, especialmente da oração de Salomão em relação ao templo, tá? É muito bom. Está lá em 1 Reis, capítulo 3. Capítulo 3 está falando sobre isso daí. Tá? Da consagração do templo. E aí eu anotei aqui 7 pontos importantíssimos dessa consagração do templo que fez com que o Senhor respondesse para Salomão. Deixa eu só conferir aqui, meus irmãos. Na verdade, é capítulo 8, não é? Capítulo 8, dedicação do templo, tá? Aí você acompanha aí, ó, versículo 31 a 32.
Salomão faz uma oração lindíssima que até hoje ela serve para nós. Primeiramente, ele faz uma oração por justiça. Quando um judeu pecar contra outro, foi injusto contra outro, então aquele que foi injustiçado, ele pode tocar no altar, ele pode entrar no templo, ele pode clamar ao Senhor, certo? É assim que nós resolvemos as nossas questões, não é, irmãos? E ultimamente nós temos visto isso aí acontecer, um pastor acusando o outro. O que é que tem que ser feito nessa hora? Ora, se é um irmão que está nos acusando, nós não podemos tomar vingança, porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor e Ele retribuirá. Como é que você faz isso? Pedindo justiça ao Senhor. Mas não é aquela justiça para matar o irmão, não, sabe? É para o Senhor fazer justiça. Então Salomão disse, primeiro ponto da oração dele, justiça quando um pecar contra o outro. Versículo 31 a 32. Segundo aspecto da oração de Salomão, vitória contra os inimigos em caso deles serem derrotados por causa do pecado deles e eles forem levados para o exílio. Então está dito lá, aquele que orar em direção a esta casa. Ele enfatiza muito bem isso. Depois eu vou mostrar para vocês que teve um profeta que fez exatamente isso. Irmãos, olha, preste atenção numa coisa, isso aqui é muito importante. As nossas orações precisam ser bíblicas para que Deus atenda, porque Deus tem compromisso com a palavra. E eu estou falando aqui para pessoas que amam a palavra de Deus, para pessoas que são professores da escola dominical. Então, eu e você precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. E quando você ora a palavra de Deus, reivindicando a palavra, não exigindo, mas reivindicando que ela se cumpra, pedindo ao Senhor por misericórdia, porque é isso que ele está dizendo aqui. E em todas essas orações, ele conclui dizendo, ouve, ó Senhor, atende, ó Senhor. Então, quando o irmão clamar por justiça, atende, Senhor. Quando alguém clamar por vitória contra os seus inimigos, atende, ó Senhor. Terceiro ponto da oração de Salomão. Quando houver seca, quando os céus fecharem, quando não houver chuva, por haver pecado contra Deus, claro, a aliança de Deus com o homem, ela compreende os dois lados, irmãos. Então Deus é fiel, eu preciso ser fiel também. Mas se eu for infiel, Deus não é obrigado a ser fiel, ainda que Ele seja. E Ele é quando nos perdoa, porque se fosse outro Deus, talvez nos aniquilaria. Então Ele diz, quando houver seca, quando não tiver chuva, ouve, Senhor. Se alguém clamar, ouve, Senhor. O quarto aspecto da oração de Salomão, vitória contra a fome, peste e doença. Meus amados, esse texto tem muito a ver conosco nesse momento que a gente vive nesta pandemia. Porque eu vejo muita gente falando de avivamento. E avivamento é algo maravilhoso. Mas eu nunca vi um avivamento que não preceda de arrependimento. Eu não vejo ninguém falando de arrependimento. Eu não vejo ninguém falando de conserto com Deus. Como é que nós queremos que Deus opere, que Deus faça, que Deus faça os seus milagres, se não houver arrependimento? Ele fala de fome, de peste, de doença. Quando alguém for acometido, o Senhor, da fome, da peste, de doença, Ele diz, olha,
estenda a mão em direção ao templo. A palavra de Deus diz no Novo Testamento: erguei as mãos santas. É ao Senhor que nós erguemos a nossa mão. É para o céu que nós erguemos a nossa mão. Porque o templo está lá, foi destruído. Não adianta mais. Agora é a Deus que a gente ergue. Porque o templo está lá. Eu falei para vocês desde o início, naquele outro gráfico, o templo está lá. É lá que a gente tem o nosso socorro. Agora, irmãos, olha esse quinto aspecto da oração de Salomão, que é também muito importante. Quando ele diz: o estrangeiro que ouvir sobre o Deus de Israel, e se ele vier ao templo para conhecer a esse Deus, ouve, Senhor, a voz do estrangeiro. Irmãos, isso é maravilhoso, porque isto fala conosco. Nós não somos judeus, nós somos gentios, mas a promessa que foi feita para Abraão é que de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então isso mostra que não há exclusivismo do Deus de Israel. Ele é o Deus das nações. É por isso que Jesus, na oração sacerdotal, ele também diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e a mim compete conduzi-las. Glória a Deus. Está falando conosco. Deus está falando conosco desse ponto aqui. É para nós isto. É para nós. Então presta atenção, nós precisamos aprender a orar a palavra de Deus. É para mim isso daqui, é para você. A bênção de Deus foi estendida, especialmente quando o povo rejeitou a Cristo. Não o que antes, porque tem pessoas que fazem de tudo para complicar a palavra de Deus. Eles fazem essas perguntas que não têm sentido. E se os judeus aceitassem a Cristo, os gentios seriam esquecidos? Não, meu irmão. Porque já estava, está aqui, olha, nesta oração de Salomão e na aliança abraâmica, que as nações seriam abençoadas. O que aconteceu foi que quando o povo rejeitou Cristo, o precedente para os gentios ampliou-se. Agora nós já estamos na condição de Israel espiritual de Deus. Aleluia! E no sexto ponto, ele fala da proteção na guerra. Novamente, né? Para aqueles que forem para a guerra, ele diz isso. Que se clamassem para ele, Deus atenderia. E um dos pontos mais importantes, irmãos, desta oração, sem dúvida, é este sétimo ponto, quando fala do povo que for levado ao cativeiro. Eu precisava de mais tempo para falar sobre isso aqui, mas eu vou tentar resumir para os irmãos entenderem. Quando Moisés, antes de partir, ele diz para o povo claramente: vocês vão entrar na terra, vocês vão conquistar a terra é boa, a terra mana leite e mel, porque Moisés não poderia entrar, mas ele falou isso no seu discurso, e ele diz: mas vocês vão se perverter perante os deuses daquelas nações. E é por isso que Deus vai enviar outras nações para oprimir vocês, inclusive levando para o cativeiro. Moisés fala de uma nação que voa como águia, Babilônia. Até isso estava predito, meus irmãos. E o povo fez exatamente como Moisés tinha dito que eles iam fazer. Porque o que acontece aqui é exatamente isso. O povo se perverte, o povo deixa a adoração ao Senhor, vai após outros deuses e Deus os pune, levando-os ao cativeiro. Mas sabe de uma coisa? Quando a oração de Salomão diz assim: quando alguém, Senhor, estiver lá no cativeiro
estendendo a mão para este lugar. Ouve, Senhor, e atende. Meus amados, você tem isso daí no exemplo de Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, em direção à cidade de Jerusalém, ao templo de Jerusalém, em obediência ao que está escrito na oração de Salomão. E sabe o que acontece? Deus ouve a oração de Daniel, libertando o povo do cativeiro. Glória a Deus por isto. Esta oração de Salomão, ela é tão maravilhosa que Deus responde para ele. É o que acontece depois no capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão e responde a ele, especialmente pela oração que ele fez, mostrando que ele estava assim pronto para atender a oração. Mas o povo precisava manter-se fiel à aliança. E infelizmente, meus irmãos, Salomão está fazendo uma oração preditiva, uma oração profética, mostrando que o povo iria se perverter de maneira tal que Deus iria enviar esses opressores para levá-los cativos a outras nações. Meus amados, a questão é muito séria e nós precisamos atentar para isto, porque estamos vivendo estes tempos difíceis de apostasia. A apostasia é algo que está acontecendo no nosso tempo, tá bom? Meus queridos, nosso tempo aqui já está indo, já estamos no momento de encerrar o nosso estudo. Eu agradeço aos irmãos que estão aí, que estão participando. Meu muito obrigado aos irmãos. Irmão Reginaldo, Pai do Senhor, Josivaldo. Amém. Vamos compartilhar, irmão Josivaldo, esses slides. Paulo Roberto também está assistindo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, tá bom? Não estamos aqui para fazer mídia, para grandes realizações. O que nós estamos aqui é para fazer a obra do Senhor, do mesmo jeito que fazemos também na casa do Senhor. E eu espero que Deus abençoe você, que Deus dê a você um domingo abençoado, uma aula abençoada, tá bom? De maneira que, se você quiser utilizar os nossos recursos, tem muita coisa aí para você utilizar, você pode utilizar. E eu fico feliz com as mensagens dos irmãos, tá bom? Isso não é envaidecimento, tá, irmãos? Isso é alegria. Alegria em poder saber que nós estamos contribuindo para o reino de Deus, tá bom? Deus abençoe você, continue orando por nós, em nome de Jesus. Amém.